Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos no vídeo de hoje dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos a tratar da coisa julgada e vamos continuar nos limites objetivos da coisa julgada, como aparece na tela aí para vocês. Ainda os limites objetivos da coisa julgada, agora tratando do aspecto temporal. Então vamos a ele. Alude-se a limites temporais da coisa julgada para designar a delimitação do momento em que ela opera. Trata-se de definir quais fatos, no curso do tempo, estão abrangidos pela causa de pedir e o pedido postos em juízo e, consequentemente, pela coisa julgada que se formar. A rigor, tal investigação concerne aos próprios limites objetivos da coisa julgada, razão porque a expressão limite temporal é por muitos considerada inadequada. O tema comporta dois enfoques: o momento em relação ao qual a coisa julgada opera. Esse é o momento a partir de que a análise a partir de que momento a superveniência de fatos que a princípio estariam abrangidos na causa de pedir posta em juízo passa a implicar uma nova causa de pedir, um novo objeto processual, consequentemente podendo servir de base a uma nova ação de que não seria obstada pela coisa julgada formada na ação anterior. Por um lado, os fatos anteriores ao início do processo e que integrem a causa de pedir serão abrangidos pela coisa julgada que ali se forma. Por exemplo, o pagamento feito pelo réu antes mesmo da propositura da ação condenatória está indubitavelmente abrangido no objeto do processo. Se tal defesa não for conhecida no curso do processo, a ação for julgada procedente e formar-se a coisa julgada, não será dado ao réu alegar depois o dito pagamento para eximir-se da condenação, senão nas vias excepcionais de desconstituição do julgado. Há inclusive a norma do artigo 508 a explicitar essa impossibilidade. Por outro lado, os fatos ocorridos depois do trânsito em julgado e que estejam aptos a alterar a relação ou situação jurídica que foi objeto da sentença acobertada pela res iudicata não esbarrarão no óbice da coisa julgada. Constituirão uma nova causa de pedir, delineadora de um novo objeto processual. Mantendo o exemplo, o pagamento feito depois de transitada em julgada a condenação poderá ser legitimamente arguido pelo condenado, caso o credor pretenda, mesmo assim, promover a execução. Conferir, por exemplo, os artigos
525, parágrafo 1º, inciso 7º e 535, inciso 6º do CPC. As dificuldades surgem em relação aos fatos ocorridos no curso do processo, entre a litispendência e o trânsito em julgado. Qual a linha divisória para que se submetam a um ou outro regime? A resposta vincula-se ao seguinte parâmetro: o último momento em que era possível o conhecimento, dentro do processo, dos fatos supervenientes constituirá o marco temporal relevante. Esse momento vai até a conclusão para julgamento do último recurso ordinário contra a decisão de mérito no processo, apelação contra a sentença, agravo de instrumento contra a interlocutória de mérito, recurso ordinário em sentido estrito contra acórdão em ação de competência originária do tribunal em específicas hipóteses, ou do reexame necessário. Assim o é porque a fase recursal ordinária ainda permite o reexame e consideração direta dos fatos, admitindo até mesmo instrução probatória. A parte interessada tem o ônus de alegar os fatos relevantes para a causa que ocorram até esse momento. Apenas depois disso, em sede de recurso especial e extraordinário, é que não será possível o exame de matéria fática. Portanto, são abrangidos pela coisa julgada todos os fatos ocorridos até o momento da conclusão dos autos, antes da decisão da fase recursal ordinária ou de reexame necessário, desde que contidos na causa de pedir já posta em juízo. Relações jurídicas continuativas. O artigo 505, em seu inciso 1º, autoriza que tornem a ser decididas questões já decididas relativas à mesma lide, se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Relação continuativa ou de trato continuado ou sucessivo é aquela cuja hipótese de incidência concerne a fatos ou situações que perduram no tempo, de modo que suas posições jurídicas internas, direitos, deveres, ônus, podem ser modificadas ou redimensionadas no curso da relação, conforme varie o panorama fático ou jurídico. Por exemplo, é o que se tem no direito a alimentos, em que o alimentando só tem o direito de recebê-los e o alimentante o dever de pagá-los, enquanto esse detiver condições econômicas de provê-los e aquele efetivamente necessitar recebê-los. É o que também ocorre na relação locatícia de imóvel urbano, no que tange ao direito ao valor de aluguel compatível com o preço de mercado, ou ainda na relação previdenciária atinente a auxílio por incapacidade temporária, etc. A decisão de mérito, que tem por objeto relação continuativa, faz normalmente coisa julgada. Se houver alteração no panorama fático ou jurídico que repercuta sobre as posições jurídicas internas da relação continuativa, tem-se uma nova causa de pedir. Assim, a nova ação que tome por base esse novo panorama não será idêntica à anterior, não sendo alcançada pelos limites objetivos da coisa julgada antes estabelecida. Um exemplo para evidenciar essa constatação teórica. O alimentante era jogador de futebol, em plena atividade, jogava num grande clube e ganhava mensalmente R$250 mil. Seu filho, uma criança de 6 anos, que vivia com a mãe, necessitava de auxílio para o sustento. Diante de tal causa de pedir, considerando-se as necessidades da criança e as possibilidades do pai, fixaram-se em sentença alimentos no valor de R$10 mil mensais. Tal decisão transitou em julgado e fez coisa julgada. 5 anos depois, o alimentante, já desempregado, doente e endividado.
o alimentante está desempregado, doente e endividado. Depois de sucessivas contusões, já não podia jogar futebol e não conseguiu nenhuma outra colocação profissional. Ele promove então ação de exoneração de pagamento de alimentos, invocando sua atual impossibilidade de colaborar com o sustento do filho. Essa é uma nova causa de pedir, diversa daquela que se tinha na época em que foi proferida sentença impositiva de alimentos. Trata-se de fatos posteriores ao limite temporal da coisa julgada antes apontado. Então, não se trata de desfazer a coisa julgada anterior. Não se pode, tampouco, dizer que a coisa julgada anterior era condicionada ou estava submetida a uma cláusula rebus sic stantibus, isso é, a uma ressalva no sentido de que só valeria enquanto não mudassem as circunstâncias que deram base à sua formação. A rigor, a coisa julgada sempre se põe nesses termos. Fatos novos, constitutivos de nova causa de pedir, dão base a uma nova ação, não atingida pela coisa julgada anterior. A relação continuativa apenas oferece maiores oportunidades para que isso ocorra. Pode haver relações jurídicas múltiplas e sucessivas, porém homogêneas, entre os mesmos sujeitos, que podem ser objeto de uma única ação destinada a atingir, inclusive, as relações futuras. Por exemplo, cada incidência do tributo nos sucessivos exercícios ou nas reiteradas operações praticadas pelo contribuinte implica uma específica relação jurídica. Essas reiteradas relações, inclusive as futuras, podem ser objeto de uma única ação. Sobrevindo após a coisa julgada alteração fática ou jurídica que repercuta sobre essas relações, ter-se-á igualmente nova causa de pedir autorizadora de uma nova ação. Por exemplo, depois de um comerciante haver obtido sentença transitada em julgado, assegurando-lhe o reconhecimento de tributo pela alíquota de 10% sobre as vendas que faz, sobrevém lei que altera a alíquota para 15%. A coisa julgada advinda de tal sentença não o exonerará de passar a recolher a nova alíquota nas operações supervenientes à vigência da nova lei. Há casos em que o ordenamento prevê uma ação típica para a obtenção de uma nova sentença relativa ao novo panorama estabelecido na relação continuativa. Por exemplo, a ação revisional de alimentos, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, o artigo 13 da Lei 5.478 de 1968. Na falta de previsão específica, é possível a simples propositura de nova ação segundo as regras gerais. Nós vamos então, meus amigos, fazer um corte no vídeo por aqui. Não, acho que talvez seja melhor continuar, como falta pouco, e tratar da eficácia preclusiva da coisa julgada. Vamos a ela. Vamos ver lá, eficácia preclusiva da coisa julgada. Nos termos do artigo 508 do CPC, in verbis, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A regra não consagra o julgamento implícito das alegações que poderiam haver sido realizadas e não foram. Tampouco significa que haja coisa julgada relativamente a elas. Até porque, ainda que elas houvessem sido efetivamente aduzidas no processo, seu enfrentamento dar-se-ia na motivação da sentença, de modo que nem mesmo nessa hipótese a expressa solução delas faria coisa julgada. Apenas fica vedado à parte valer-se dessas alegações a fim de tentar obter outro provimento acerca do mesmo pedido e causa de pedir e em face do mesmo adversário. Ou seja, a regra proíbe que a parte invoque alegações que poderia oportunamente ter feito e não fez como um subterfúgio para desconsiderar a coisa julgada. A coisa julgada traz consigo o veto à apresentação tardia de argumentos que teriam sido relevantes se oportunamente apresentados. É a eficácia preclusiva da coisa julgada. Por exemplo, se o réu reputa que no momento em que é citado na ação de cobrança a dívida já estava paga, ele tem o ônus de alegar tal pagamento em sua defesa.
Se transitar em julgado sentença condenando-o ao pagamento da dívida, não será possível, depois disso, ele pretender alegar, seja em inovação autônoma, seja em impugnação ao cumprimento da sentença, que a dívida já estava paga, mesmo antes de iniciar-se a ação anterior. Não há julgamento implícito de que houve pagamento, nem coisa julgada quanto a isso. Apenas a omissão na alegação do pagamento no processo já resolvido não serve de pretexto para se quebrar a coisa julgada. Por essas razões, tal eficácia preclusiva põe-se apenas nos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Assim, se for diverso o pedido ou a causa de pedir, tem-se nova ação, não atingida pela coisa julgada anterior e, na medida em que também seja relevante para essa nova ação, a alegação ou defesa não formulada no processo anterior poderá ser, então, aduzida. Também aqui um exemplo ajuda a compreender a questão. O autor propôs ação de indenização por acidente de trânsito contra o réu. Alega apenas que ele estava em excesso de velocidade. A ação é julgada improcedente e transita em julgado. Depois disso, o autor não pode, contra o mesmo réu, formular novo pedido de indenização pelo mesmo acidente de trânsito, alegando apenas agora a embriaguez do réu. Ele tinha o ônus de formular essa alegação no primeiro processo. Eis a eficácia preclusiva da coisa julgada. Mas imagine-se que o autor formula contra o mesmo réu uma ação pedindo indenização por uma agressão física que lhe teria sido feita pelo réu numa discussão que tiveram depois do acidente. O pedido e a causa de pedir são diversos dos da ação anterior. Então, não há coisa julgada. Nessa ação, não haverá óbice nenhum a que ele alegue como argumento fático a embriaguez do réu. Agora sim, meus amigos, vamos fazer um corte no vídeo. Vamos tratar a partir do próximo vídeo dos limites subjetivos da coisa julgada que aparece na tela aí para os senhores. Então, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.